Enquanto fazia um curso de cultura hebraica na Universidade Federal do Paraná, eu tive a oportunidade de visitar algumas vezes a sinagoga de Curitiba. Uma frase que um rabino disse num desses encontros marcou profundamente a minha vida. Ele disse: "Aquele que desfruta de um bem qualquer deste mundo, sem dizer antes uma oração de gratidão ou uma bênção, comete injustiça." Na época, eu não conseguia entender qual era a relação entre gratidão e justiça. Depois, já no meu mestrado em teologia, descobri que essa frase é comum na tradição judaica e que para os judeus, gratidão a Deus e ao próximo é o mínimo que se pode fazer para o estabelecimento de justiça, pois justiça é dar ao outro o que lhe é de direito, é reconhecer o mérito de alguém ou de algo. Nesse quinto dia da nossa Jornada Farol, Além da Resiliência, vamos refletir sobre graça e gratidão, justiça que cura e faz alçar voos. O texto da carta aos Filipenses, no capítulo 1, do versículo 6 ao 8, diz o seguinte: "Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com profunda afeição de Cristo Jesus." A gratidão, quando está aliançada com a graça, favor imerecido é o significado da palavra graça, é algo muito maior que um simples obrigado. É uma atitude do coração que nos cura e nos protege do ressentimento, da inveja e de outros sentimentos que tiram a nossa alegria e nos afastam de Deus e das pessoas. O livro de Hebreus, ele aborda justiça e gratidão como uma expressão, na verdade, do caráter de Deus. Hebreus 6, versículo 10 diz o seguinte: "Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los." Esse texto associa a justiça de Deus com a gratidão. E o próprio Deus é grato por aquilo que fazemos. Por outro lado, a ingratidão é comparada nesse texto à injustiça. Lembro-me de uma pessoa que acompanhei pastoralmente que não conseguia perdoar o pai por causa de uma situação de adultério. E por isso ela guardou grande mágoa por muito tempo. Nas várias conversas que tivemos, eu percebia que ela não conseguia nem ao menos trazer boas memórias ou lembranças do seu pai que fossem positivas. Seu pai já havia falecido. Existia um bloqueio na memória de gratidão daquela pessoa. Eu comecei a ajudá-la na conscientização da graça de Deus sobre ela e sobre seu pai, e comecei a trabalhar com ela sobre a importância de trazer memórias das virtudes que o pai dela tinha. Essa pessoa já era uma pessoa resiliente. Entretanto, Deus tinha muito mais para a vida dela. Como exercício para que ela fosse além da resiliência, eu pedi para que ela começasse com orações de graça e de gratidão a Deus e que ela pedisse para que Deus trouxesse momentos agradáveis em sua memória, momentos vividos com seu pai que fossem agradáveis. Aos poucos foram surgindo memórias de um pai servindo as pessoas intencionalmente, de um pai hospitaleiro e generoso e de um pai trabalhador, um pai zeloso com a educação dos filhos e tantas outras virtudes que estavam abafadas no coração daquela pessoa. O coração daquela pessoa foi se aquecendo e conseguiu liberar perdão, podendo então testemunhar: "Agora eu lembro do meu pai com alegria. Sim, fui muito machucada, mas estou conseguindo ver coisas boas na vida do meu pai. Para além do pecado que ele cometeu, existia ali um coração maravilhoso de uma pessoa boa. Eu o perdoo."
O que aconteceu ali é que a gratidão pelos momentos vividos efetuou justiça e a justiça produziu libertação. Eu vou repetir. O que aconteceu ali é que a gratidão pelos momentos vividos com aquele pai efetuou justiça e a justiça produziu libertação. Aquela pessoa então conseguiu perdoar e foi liberta de uma ferida da alma por meio de memórias de gratidão. Não bastava para ela a resiliência de ter passado todas as lutas com o pai e com a família. Ela precisava ir além da resiliência. Ela precisava transcender e avançar para além. Paulo, ao escrever a carta à comunidade de Filipos, ele poderia trazer à memória os momentos de dor que ele sofreu naquela cidade. Foi em Filipos que ele foi preso injustamente, após ter sido usado por Deus para libertar uma jovem escrava de espíritos malignos. Não só de espíritos malignos, mas de pessoas que a exploravam. Os homens que usavam e abusavam daquela jovem para obter lucros promoveram um motim público e levaram Paulo e seu companheiro Silas para serem açoitados nus em uma praça pública e depois lançaram eles dentro de uma prisão. Isso está lá em Atos capítulo 16. A experiência era digna de feridas de ressentimento e amargura. Além disso, aquela comunidade de fé abrigava pessoas que, à época dos acontecimentos, provavelmente também estavam na praça pública se alegrando com o espetáculo de violência e tortura. Apesar de tudo, Paulo olha para essas pessoas com um olhar de graça. O que é graça? Favor imerecido. E é por isso que ele escreve: os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com uma profunda afeição de Cristo Jesus. Paulo sabia o que era a graça. Ele já tinha experimentado esse favor imerecido de Deus. Agora, ele olha para aquela comunidade com este mesmo olhar gracioso. Ele diz: todos vocês participam comigo da graça de Deus. É por isso que as Escrituras falam em trazer à memória o que dá esperança. Falam em olhar para o passado com um olhar perdoador da graça para resgatar o melhor de nós mesmos e o melhor das pessoas, para que então nos lancemos para o futuro em esperança. É por isso que ele diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse resgate do melhor das pessoas desenvolve em nós afeto e desejo de prosperidade sobre a vida futura do outro, das outras pessoas. Paulo, após trazer à memória o que dá esperança, ele transborda em afeto. Ele diz: os tenho no meu coração. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com profunda afeição de Cristo Jesus. Paulo, ao trazer a memória de gratidão, ele se torna então capaz de perdoar e com isso ele produz justiça em sua vida. E ao produzir justiça, ele encontra paz, libertação e esperança. Guardar memórias de gratidão, mesmo daquelas pessoas que nos feriram, agir com graça nesse resgate de memórias e expressá-las, ainda que por simples gestos, nos lança para a frente, nos faz avançar e não amargar. A gratidão às pessoas produz justiça e a justiça traz esperança. A esperança nos traz afeto e desejo de que Deus complete a obra na vida daqueles com as quais nos relacionamos. Se não reconhecemos a graça de Deus sobre nós, pois não somos melhores que os outros, não conseguiremos avançar para além da resiliência. As dores e as feridas da vida, por mais que tenhamos passado por elas resilientemente, se não forem cicatrizadas e encharcadas de graça e gratidão, serão alimentos para isolamento, solidão, relacionamentos disfuncionais e até para perseguições espirituais.
Precisamos olhar para o passado com o olhar da graça, do perdão e da gratidão, para que Deus cure as nossas feridas e traga libertação. Vamos falar com Deus sobre isso? Você pode orar comigo? Diga: Senhor, me dá um coração cheio da sua graça. Faz-me lembrar de momentos bons que vivi com a minha família e com as pessoas com as quais me relacionei. Ajuda-me, Senhor, a ver aquilo que foi positivo nas minhas experiências. Abre o meu coração para o perdão, para a sua graça e para a gratidão. O desafio de hoje, queridos, é que a gente possa ser prático nisso. Envie uma mensagem para alguém que você vê distante, que você faz tempo que não se encontra, e diga para essa pessoa o quanto você é grato pela vida dela. Que tal fazer uma lista de gratidão por pessoas de sua família, líderes e talvez até chefes, patrões, pessoas que você se relacionou profissionalmente e que você não vê faz tempo. Quem sabe esse seja o momento de você olhar para dentro de si e fazer também mais uma oração dizendo: Deus, traga-me à memória, traga o que é bom das pessoas com quem me relacionei até hoje. Eu sei que pode parecer difícil caso você tenha tido experiências ruins, mas é o momento de trazer à memória aquilo que dá esperança. Que Deus te abençoe.